Amados povos e nações de língua portuguesa, nesta manhã do dia 5 de janeiro do ano de 2020, os dois mega profetas da eternidade, os dois profetas antigos de Israel, os profetas do livro do Apocalipse, capítulo 11, enviados para preparar o caminho do Senhor, e sobre quem a densa e escura nuvem do próprio Jeová Yahweh, a nuvem que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e os conduziu até a terra prometida, a grande águia que está de volta na terra para conduzir a igreja. Esta nuvem agora aparece exatamente no momento quando todas as profecias a respeito da vinda do Messias estão se cumprindo. Eles vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord e compartilharam uma profunda revelação sobre a nuvem. Então eles disseram: bem, povo abençoado, que manhã maravilhosa hoje, em que o Senhor novamente acordou e sustentou vocês. É um tempo muito poderoso na história da igreja. E eu estou vindo a vocês em um tempo tal, quando a profecia está se cumprindo, a visitação do Senhor está na casa do Senhor. Não há um tempo mais lindo na história da igreja, mais do que esta hora. Eu também vejo, antes de eu falar com vocês a respeito desta visitação muito importante, eu também vejo que a profecia que eu dei a respeito da guerra nuclear do Irã, a guerra nuclear que está vindo ao Irã, a batalha, a grande batalha que vai acontecer no Irã. Eu vejo uma formação, e eu acho que vocês estão vendo esta formação também. Eu vejo esta formação tomando forma agora e parece que haverá uma batalha. Haverá uma batalha e os componentes já foram movidos para a região, as tropas já foram movidas aos milhares para a região, e há reorganização e realinhamento, muitas coisas acontecendo dentro daquela região. E lembrem-se que aquela guerra na profecia que eu dei lá atrás em Ber, Tanzânia, no ano de 2005, que é finalmente a crise nuclear do Irã, tornou-se o assunto central, maior no palco global, tentando chegar a um acordo nuclear, e algumas vezes saem do acordo e assim, portanto, muitas contendas acontecendo. Novamente, eu não quero que vocês percam a pista ou o foco de alguns dos últimos fatos marcantes que aconteceram. Vocês se lembram muito bem da profecia do ano de 2004, a profecia das mudanças de liderança, quando eu estou de pé, bem diante do trono de Deus Pai, o Senhor Deus, aquele que me visitou em Kisumu há alguns poucos dias atrás. Eu estava de pé diante do trono de Deus Pai e do Cordeiro. E então João Batista teve essa conversa comigo a respeito da vinda do Cordeiro de Deus, a vinda do glorioso Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelos pecados do mundo. E o comissionamento de Deus Pai para eu ir e preparar os quatro cantos da terra. E então as mudanças de liderança em Israel, e eu disse Benjamin Netanyahu 1 e 2, mas desde que se tornou as duas fases, porque dentro da fase 2 tornou-se 1 de 2, 2 de 2, 3 de 2, e agora eles estão caminhando para uma outra eleição, como vocês podem ver. Então, guardando o seu foco e treinando o seu foco nisto e se preparando para a vinda do Messias, se arrependendo e certificando-se de que vocês são santos, então o Senhor agora vem e confirma com esta mega e última visitação que aconteceu em Kisumu. Eu sei que hoje vocês estão tendo cultos de celebração em todas as igrejas globalmente, aqueles que se submetem a este mega mover de Deus. E eu quero dizer isto, que eu estou vindo até vocês para me unir a vocês a esta mega celebração.
e para dar algumas dicas espirituais a respeito do que está acontecendo no cenário espiritual, mas para celebrar com vocês e para enfatizar para vocês que não há nenhum outro tempo como este tempo, que este é o ápice, este agora é o clímax da fé cristã, porque depois disso você somente pode esperar o arrebatamento, quando o próprio Deus Pai agora desceu. Quando eu o chamei para vir, ele desceu para ver os seus amigos. Ele veio, vocês se lembram, no dia 1, eu estava dizendo, meu amigo, o Senhor Jeová Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos, o comandante das hostes celestiais, meu amigo, Jeová Elohim, o Criador de todo o universo, o Criador de todo o céu e da terra. E eu disse, meu amigo, e vocês veem que ele veio de uma forma muito poderosa naquele domingo, de uma forma tremenda, maior do que a cidade, maior do que o lago, bem longe até onde os olhos podiam ver no horizonte, e ele veio tão rapidamente, correndo, como nós dizemos em Swahili. Eu vou falar em Swahili, então em inglês. Em Swahili, esta corrida é como se eles dissessem, imeitua, imeitua. Correndo porque imeitua. Então em inglês isso seria correndo porque, como se ele dissesse, veja, eu fui chamado, eu preciso ir, eu preciso correr porque me chamaram, meus amigos me chamaram. Então este é um tempo muito poderoso na história da igreja, povo abençoado, e eu sei que hoje as celebrações vão estar aquecidas em toda a nação e globalmente, mas eu quero fazer algumas observações primeiro, antes da mensagem. Número 1, agora vocês podem ver que os caminhos do Senhor são totalmente diferentes dos caminhos dos homens. Uma lição que vem muito claramente agora é que os caminhos do Senhor são totalmente muito diferentes dos caminhos da humanidade, da carne, aqui na terra, do homem mortal. Porque vocês veem muito claramente que quando o Senhor traz esses dois profetas no cenário, o objetivo deles, até mesmo a forma como ele os trouxe, não está escrito na Bíblia. Somente na Torá nós aprendemos que o povo hebreu está esperando duplos. Mas vocês veem que nos livros escritos, os paradigmas do homem, os desígnios do homem, eles esperaram uma certa raça, uma certa cor, um certo tipo de pessoa, e eles escreveram tudo o que eles puderam escrever debaixo do sol. E então o Senhor, guardando as suas últimas cartas escondidas, e então ele coloca sobre a mesa e todos são pegos desprevenidos. Então vocês podem ver muito claramente que, número 1, os caminhos dos homens são totalmente diferentes do caminho de Jeová Yahweh, meu amigo. E você também pode ver que o Senhor exercita a sua suprema soberania e ele pode fazer qualquer coisa que ele quer em qualquer tempo, porque ele é o Rei soberano e ele não tem que pedir permissão de ninguém no mundo ocidental ou onde quer que seja. A intocável soberania do Senhor é bem dramatizada e exposta nesta tremenda visitação de Deus que está acontecendo sobre a face da terra, este grande mover de Deus. E então, número 3, você também pode ver que aqueles que se submetem à voz do Senhor, vocês agora podem ver por si mesmos o tesouro. Aqueles que foram humildes o suficiente, humildes como criancinhas, e se submetem a este que fala com vocês, e a instrução que ele tem hoje. Talvez nos Estados Unidos, talvez há apenas 9 pessoas na igreja, talvez em outros países há apenas 5, talvez são 30 em outros lugares, talvez nem há tantos milhares como há no Quênia, apenas 5 em algum lugar, talvez 10 em outro lugar, mas ardentemente devotados e seguindo as instruções de Deus, a voz de Deus. Agora vocês podem ver por si mesmos que os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos caminhos do homem. Esta é a lição que vem muito claramente para todos vocês que estão reunidos em suas igrejas. Que todos aqueles de vocês que vieram do mundo, das igrejas caídas e vieram aqui, agora vocês veem o tesouro que vocês têm.
Vocês nem mesmo sabem o que aquela nuvem fez para esta igreja quando ele repousou no teto daquela tenda. Vocês não sabem que revelações eternas foram transmitidas. Lembrem-se que Ele é o Rei soberano e Ele veio como a Trindade. Vocês não sabem o que aconteceu nas vidas daqueles que estavam embaixo da tenda e os que estavam sintonizados em todo lugar, que se submeteram. Não estou falando dos caluniadores. Não estou falando de alguém sintonizado para caluniar o Senhor. O Senhor conhece todos. Ele sabe tudo do coração dos homens. Mas eu estou falando daqueles que fielmente estão seguindo a voz do Senhor e se preparando para a vinda do Messias. Então vocês podem ver o tesouro que vocês têm. Aqueles que vieram antes, que passaram por muitas calúnias e condescendências, passando por muita zombaria, pessoas zombando de vocês. E então agora vocês veem onde vocês estão sentados agora. E Deus Pai, o Supremo agora veio. Vocês podem imaginar o valor que é maior do que a dimensão física, do que os tesouros deste mundo. Então, este é um tempo maravilhoso. Então, eu estou falando com a igreja quando eu comecei esta conversa hoje para abençoar a igreja e falar um pouco aqui a respeito da visitação que está acontecendo quando eu falo com a igreja no Quênia, na Austrália, na Finlândia, aqueles que estão na Suécia, talvez uma ou duas pessoas, talvez nos Estados Unidos, na Virgínia, New Orleans, onde quer que vocês estejam, talvez em Maputo, talvez em Haberoni, onde quer que seja, ou Zuru Natal, onde quer que seja, onde você estiver com as suas igrejas, com 50, ou 5, ou 2, mas aqueles que se submeteram a isto, vocês podem imaginar o eterno tesouro que vocês agora contemplam, e ele derrota a sabedoria convencional, os seus textos, os seus livros fenomenais, as suas regras foram derrotadas pelo Senhor, foram jogados no lixo pelo Senhor, e o Senhor fez de acordo com a sua soberania e o plano do reino do céu. Maravilhoso, povo abençoado. E é por isso que hoje, enquanto nós começamos uma grande celebração, então vocês veem que o Senhor vem. Ele vem com esta ministração, com este mover de Deus, com este mensageiro, com estes servos, com esta missão, com esta agenda que ele lançou, como se ele não estivesse vendo nenhuma outra igreja. Somente em Kisumu. Haviam muitas igrejas que estavam abertas naquele dia. Mas ele estava correndo para os seus amigos como se ele estivesse dizendo: eu tenho que ir, eu fui chamado, eu tenho que correr porque meus amigos me chamaram. Ele estava correndo para um lugar. Então vocês podem imaginar como que o arrebatamento vai surpreender. Vai surpreender muitas pessoas na casa do Senhor. Vocês podem imaginar, vocês podem fazer o cálculo agora. Vocês podem fazer as suas inferências, o que quer que vocês queiram fazer, e começar a fazer as suas projeções e trajetos. Vocês podem imaginar a surpresa que vai acontecer no dia do arrebatamento. E este que fala com vocês, eu que estou falando, já vi aquele dia. Haverá um grande desapontamento. Se as pessoas não se arrependerem e apartarem-se do pecado e pararem com a sua condescendência ou a sua calúnia, o Senhor vê o seu coração. Se você não parar com isso e se arrepender e se reconciliar com estes dois mensageiros, vai ser muito horrível. Deus não é uma brincadeira. Mas de qualquer forma, povo abençoado, dentro do temor desta visitação, a mega visitação da nuvem de Deus, a visitação do Deus Todo-Poderoso, a visitação suprema, agora a nuvem veio. E eu me lembro quando eu tive esta conversa com os arcebispos sênior, o que teria acontecido se a nuvem tivesse vindo do outro lado do Atlântico, ou a outra pessoa, ou as igrejas? Eu não sei como seria, como que os pobres teriam tido acesso a ela. É um tempo tão tremendo, povo abençoado. Mas eu quero falar um pouco a respeito da visitação aqui e a mensagem que está vindo, e esta será uma conversa ininterrupta. Será um tema infinito, inesgotável até o Messias vir. E eu já vi até mesmo maior adiante de nós aqui. E tudo começou com
com aleijados andando à direita e à esquerda, mas começou com toque, mas agora os aleijados estão andando à direita e à esquerda, e agora a visitação da nuvem, que veio todo o caminho através do sol, a coluna branca repousando sobre a minha cabeça, e todos vocês sabiam que ela vinha até mim, e ninguém pode alegar que não sabia que ela vinha nesta direção. Estes são fatos monumentais, até mesmo os 87 estádios, e eu vejo que há um grande serviço de cura vindo. Ele já me mostrou a unção mais histórica, quando os aleijados estarão pulando e andando, e eles serão levantados pelo poder da cruz e do sangue de Jesus, bem na minha frente aqui. Na verdade, a pressão é tão alta, e muitas vezes eu estou perguntando aos bispos, quando nós vamos fazer? Nós sabemos que nós precisamos fazer um mega serviço de cura. Nós temos que celebrar, nós devemos isto a Ele. Nós devemos a Jeová um mega super glorioso culto de ações de graças, e será um muito grande. Nós já estamos procurando o local. Um será aqui no escritório central, mas o outro terá que ser em um lugar muito maior, onde nós vamos ter mais aleijados e todos os que foram curados, e as viúvas e órfãos que puderem vir a bordo. Porque as obras são absolutamente históricas. É tremendo, povo abençoado. E eu sei que há uma ações de graças que nós devemos ao Senhor desde Menengai 2, onde muitos aleijados andaram, muitos surdos, mudos, cegos, até mesmo as pernas mancas que esticaram, muitas curas que aconteceram. E entretanto, nós ainda não fomos formalmente diante deles para dizer obrigado, Senhor. Obrigado por ter escolhido visitar esta nação. Tu poderias ter escolhido nos visitar em outro lugar. Tu poderias ter colocado os teus servos em Israel já, ou nos Estados Unidos, ou talvez na Finlândia, Suécia, onde quer que seja. Mas tu escolhestes aqui. E os quenianos estão sendo muito beneficiados. Nós te devemos ações de graças. Eu sei que há um grande culto de ações de graças adiante de nós aqui. Mas eu também sei que o Senhor já falou a respeito de um mega serviço de cura. Mega, super glorioso. E eu não sei onde será, se será 87 estádios ou se será em um campo. Mas eu já vi que aonde eu estou indo, as pessoas não podem se aproximar de mim. As pessoas estão caindo à direita e à esquerda até 10 metros de distância. Então não sei onde ela será, mas há um mega serviço de cura que está diante de nós aqui, onde vocês trarão os aleijados, os cegos, os tumores, os cânceres, paralíticos, lesões da coluna, enfermidades cardíacas, enfermidades do sangue, leucemia, diabetes, tudo, e o Senhor vai curá-los. Então vocês podem imaginar a unção astronômica que está acontecendo agora sobre este que fala com vocês agora. Mas, olhando a visitação da nuvem de Deus, povo abençoado nas suas igrejas, antes de vocês começarem os cultos, e eu sei que hoje vocês terão cultos de celebração, e eu virei para abençoá-los e abençoá-los muito, mas eu quero compartilhar algo aqui. O livro dos Salmos, Salmos 94, versículo 3, em que tempo esta visitação está vindo para a igreja? E ele diz, até quando, Senhor? Até quando os perversos? Até quando os perversos se jubilarão? Outra versão diz, triunfarão ou serão vitoriosos? Então vocês veem que até mesmo antes do grande mover de Deus, antes do Senhor enviar estes servos para vir e trazer arrependimento, a mensagem do arrependimento e de apartar-se do pecado e de preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, enviados pelo próprio Pai, como vocês todos sabem agora. Antes deles virem, havia uma situação na igreja. E até mesmo agora, enquanto nós falamos, há outras igrejas que se recusaram a se unir. Realmente depende deles vir para se unir, mas vocês podem imaginar o nível de apostasia que está acontecendo e a escuridão que estava na paisagem bíblica. Falsos profetas falando suas coisas, alegando que falavam com o Senhor, alegando as suas falsas curas e os seus falsos milagres. Até que estes profetas vieram e agora nós estamos falando de uma visitação clímax. E o Senhor está falando comigo, me mostrando muitos servos
servos, muitos pastores, quem quer que seja, pregadores lá fora que estão em grande choque diante disto. Grande choque, é claro. Vocês têm que estar em grande choque. E este é Jeová Yahweh, Ele mesmo. Vocês estarão em um lugar muito ruim. Vocês estarão deslocados se não estiverem em grande choque. Então Ele está perguntando e dizendo: até quando, Senhor, os perversos, até quando os perversos celebrarão? Como se a condição da igreja fosse tal que a igreja estava sendo humilhada. A apostasia deste dia havia corroído a autoridade da igreja. Tivesse removido a autoridade que foi colocada sobre a igreja quando o Senhor inaugurou a igreja e a comissionou. E agora todos nós sabemos pelas visitações que estão acontecendo, especialmente em Kisumu, que a autoridade da igreja é a justiça de Deus na igreja, é a santidade dos santos eleitos na igreja, dos cristãos na igreja. É arrependimento, um coração arrependido, a disposição de se arrepender, a sensibilidade ao pecado. Foi isso que nos atingiu aqui hoje, e é por isso que nós estamos celebrando aqui hoje. Então vocês podem imaginar que a autoridade que o Senhor pôs sobre a igreja, na verdade foi firmada, foi ancorada, sustentada sobre a justiça da igreja. Na verdade foi encravada na santidade da igreja. De tal forma que quando a igreja perdeu a santidade e a justiça, então a autoridade dela foi corroída. Então as outras religiões, os adoradores de ídolos, começaram a rir. Eles começaram a zombar da igreja. O livro dos Salmos 36. Novamente foi Salmo 94, versículo 13. Então agora Salmo 36. Povo abençoado, vocês podem abrir comigo. Isso é o que ele diz. O livro dos Salmos 36. Eu vou ler versículo 7, 8. Do 7 ao 9, por exemplo. Isto é o que está acontecendo com vocês agora. A visitação que vocês estão vendo acontecendo. Então ele diz, novamente, Salmo 36, povo abençoado, eu vou ler do 7 ao 9, e ele diz: quão precioso é o teu amor infalível, ó Deus! Os homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam da fartura da tua casa, e tu lhes dás de beber do rio das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Eu estou simplesmente tentando abrir lentamente para vocês o que aconteceu na igreja. A partir de Kisumu, o que está acontecendo na paisagem da igreja, na paisagem espiritual da fé cristã da igreja, os seguidores de Cristo. A mega visitação de Deus que aconteceu em Kisumu. Este é um tempo histórico na história da igreja. Vocês podem imaginar todo o céu estava ciente agora de que o Pai está vindo. Isto é muito poderoso, povo abençoado. Um tempo muito chocante, um tempo muito poderoso nesta hora. E ele está dizendo que esta igreja, não importa se vocês são 2 pessoas em algum lugar em outros países, ou se vocês são 1 ou 2 no Zâmbia, onde quer que seja, e vocês se submetem à voz do Senhor, fielmente seguindo a instrução de Yahweh, quando ele fala do céu, e eu entrego fielmente. Então ele diz: agora mesmo, enquanto nós falamos, vocês estão se banqueteando da casa de Jeová. Enquanto nós falamos agora, vocês estão banqueteando da abundância da casa do Senhor. Este é um tempo tremendo, povo abençoado. E ele diz, em outras versões, ele diz, a gordura que ele trouxe, a abundância que ele trouxe para a igreja, ele está essencialmente se referindo às correntes da graça que estão fluindo
fluindo do céu para dentro da igreja agora. É por isso que vocês veem que os aleijados estão andando somente aqui. Os cegos estão enxergando somente aqui. Somente aqueles que estão sintonizados e se submetem e são fiéis à voz do Senhor, eles recebem o benefício. Em outras palavras, ele está dizendo que a abundância da casa está correndo, está fluindo, correntes de graça, fluindo do trono de Deus no céu, acima do seu trono celestial, fluindo de lá para dentro da igreja. Foi isto que a nuvem trouxe em Kisumu. Foi isso que ele trouxe para a casa. Ele veio para enriquecer a igreja, para enriquecer a mão do homem, a humanidade enquanto eles estão vivendo na terra, e também para enriquecer as suas almas para a eternidade. É uma grande bênção, benefício. Ele trouxe uma grande bênção para a casa do Senhor, para o corpo de Cristo. E ele diz que como a chuva que vem dele, que vem e derrama sobre a terra, que sempre enriquece a terra, a vegetação cresce e a terra começa a brotar, a desabrochar e florescer. Da mesma forma é com esta visitação agora, que agora as almas dos crentes agora estão florescendo, e é por isso que vocês agora estão cheios de alegria eterna. Aqueles que estão participando desta visitação, seja pela rádio, seja pela internet ou fisicamente em Kisumu, mas ele está dizendo que nesta hora vocês estão desabrochando em suas almas, vocês estão florescendo em suas almas, assim como a chuva que vem de Deus no céu e derrama sobre a terra, sempre faz brotar a vegetação fresca, o desabrochar da vegetação. Ele diz que agora há um desabrochar e um florescer das almas daqueles que se submeterem a isto, aqueles que ousam ser fiéis à voz do Senhor. E ele diz, alimentando-se da abundância da casa, ele diz, eles se banqueteiam da abundância da tua casa. Pela sua casa, ele significa o céu, o lugar da habitação de Deus, onde o templo está, o templo de Deus, onde Deus está. É de lá que ele trouxe a sua abundância, quando ele veio para derramar a bênção dentro da igreja. E ele está falando a respeito de como que Deus veio para satisfazer todos aqueles, as almas de todos aqueles que confiaram nele, e especialmente aqueles que são obedientes aos seus mensageiros que falam com vocês agora. E eu vi como que um ateu deste lado, eu vi ele atravessando assim, mas a menos que vocês creiam, e até que vocês creiam, até que vocês ouçam a este comando, porque como vocês podem ver, esta é uma missão séria, e Deus nunca erra. Deus nunca é irrelevante. Cada missão a qual ele nos envia é extremamente crítica para a linha do tempo profético para o próximo evento. Então ele está dizendo que quando ele veio na nuvem em Kisumu, ele essencialmente veio para que ele possa encher e fazer florescer e alimentar as suas almas, aqueles que confiam nele, confiam em Cristo Jesus, e especialmente aqueles que estão atentos à instrução destes dois profetas. E ele veio todo o caminho desde o céu para fazer isto. Ele está dizendo que ele trouxe as bênçãos do seu trono no céu, bênçãos espirituais e físicas. Ele trouxe da sua casa no céu, e ele trouxe todo o caminho. Ele trouxe de onde o seu nome está. No céu, o seu nome está lá. E ele trouxe aqui, onde o seu nome está aqui. Então agora todos vocês sabem que estes dois profetas têm a autoridade dele. Eles têm a glória dele. Eles têm o nome dele. Eles têm o poder dele. Eles têm a vida de Deus. Caso contrário, como você comandaria 87 estádios? Caso contrário, como você chamaria Deus Pai de seu amigo? Como você pode convocá-lo para ele vir até você, e ele vem em plena luz do dia, e ele quer fazer
fazer abertamente para que todos vejam que Ele me chamou e eu vim até vocês e ainda permito que tirem fotos. Ei, então Ele trouxe bênçãos. E Ele diz, eles se banqueteiam da abundância da casa e Ele dá a eles de beber do rio das suas delícias. E Ele disse, pois em ti está a fonte da vida. Ele está falando da fonte inesgotável que está no céu. É por isso que Ele trouxe esta maravilhosa água que veio para saciar a sua alma sedenta, do rio das suas delícias. O livro de Isaías, capítulo 51, povo abençoado. Isaías 51, nós podemos ler o versículo 13, e isto é o que ele diz. Ele diz, com certeza o Senhor consolará a Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. E ele diz, Ele tornará os seus desertos como Éden, os seus ermos como o jardim do Senhor. E ele diz, alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e o som de canções. Então isto é maravilhoso. Assim como Ele fez com Israel, Ele está dizendo que Ele veio para fazer com a igreja Ele mesmo, o mesmo Deus, o mesmo Yahweh, o mesmo Jeová. Ele veio para fazer isso para a igreja. Quando eles estavam perguntando, até quando, ó Senhor? Até quando durará a seca? Até quando tu esquecerás a tua casa? Quando tu te lembrarás da tua casa? Então agora vocês veem que Ele enviou seus 2 profetas e a visitação suprema aconteceu em Kisumu. Isaías 55, versículo 1, ele diz, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro algum, comprem e comam. Então é claro que é irônico, porque ele diz que nenhum dinheiro pode comprar, então isso não é uma compra física. Ele diz, venham e comprem vinho e leite. E ele diz, vocês sabem que o leite é santidade, sem dinheiro e sem custo. Tremendo tempo na história da igreja. E ele diz que Ele trouxe o Éden, Ele trouxe os tesouros do céu e derramou nesta igreja. Vocês podem imaginar aqueles que estavam sentados embaixo da tenda. Vocês podem imaginar aqueles que estavam sintonizados naquela tenda de muitas nações. Eles estavam sintonizados dentro da tenda. Não importa de onde vocês estavam sintonizados. João capítulo 4, ainda a respeito desta fonte que Ele trouxe. A fonte que o Senhor trouxe aqui. João capítulo 4, povo abençoado, versículo 14. Ele diz o seguinte, João capítulo 4, 14, ele diz isso agora. Eu vou começar no 13. Então ele diz, Jesus respondeu, todo aquele que beber desta água terá sede outra vez. Você vê que ele está falando da água física que você tem na terra. Então olha agora a água que Deus Pai trouxe do céu. Ele diz, versículo 14, mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Esta é a água da fonte da água viva, a fonte do céu, as fontes do céu. O Éden do céu restaurado, o Éden restaurado. Esta é a água que ele trouxe de lá. Vocês se lembram muito bem, no jardim do Éden havia o rio Pison, aqueles rios que fluíam no jardim. E agora ele está dizendo que ele trouxe a fonte da água viva do céu para vir e alimentar a igreja, porque o arrebatamento está próximo. O próprio Deus Pai está andando com seus profetas para preparar o caminho para o Rei, o Messias. Ele que fez um lindo trabalho e cumpriu o trabalho na cruz. Agora é estritamente o Pai e os seus mensageiros, os seus próprios mensageiros. É por isso que ele trouxe esse alimento, este desabrochar, este florescimento, esta fonte. Os
eventos que estavam acontecendo em Kisumu, povo abençoado. Quando vocês estavam lá e a visitação estava acontecendo, o que estava acontecendo em Kisumu, povo precioso, muito poderoso. E ele diz: até quando, ó Senhor? Por quanto tempo ainda? O livro do Apocalipse, capítulo 6. Em que hora o Senhor está visitando a igreja? Em que hora? Em que tempo? O livro do Apocalipse, capítulo 6, eu vou ler o versículo 10. Ele diz o seguinte, novamente, Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, olha o que ele diz. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então isso é muito poderoso, povo abençoado, neste contexto da visitação suprema do Senhor dos Exércitos, dos Deus Altíssimo em Kisumu. Isto é muito poderoso. Então vocês veem neste contexto aqui que estas são pessoas que foram decapitadas na tribulação, na grande tribulação. Isto é como ver lá na frente o que vai acontecer. Mas se vocês trouxerem agora para este tempo, para o tempo presente e a visitação que está acontecendo, então você vê o seguinte. Ele está dizendo que mesmo enquanto eles dizem: até quando, ó Senhor, tu não vingarás o nosso sangue? Então ele está dizendo o seguinte, que para os justos do Senhor, quando eles estão clamando: até quando, ó Senhor, tu não nos resgatarás? Para os justos do Senhor, eles têm uma dicotomia em suas expectativas. Eles estão esperando juízo para os inimigos de Deus, aqueles que os caluniaram, aqueles que zombaram deles e abusaram deles, aqueles que os caluniaram. Enquanto eles estão esperando a eternidade, o reino da justiça, recompensa, o reino da glória, mas eles também estão esperando juízo. E essencialmente é isto o que Deus Pai veio para dizer para vocês. Eles disseram: não, enquanto vocês se preparam para o reino de Deus, simplesmente saibam que o juízo virá. O juízo está vindo para os inimigos de Deus, para os caluniadores que caluniaram esses dois profetas. Vocês podem imaginar agora a importância que eles têm diante do Pai. E se você caluniar, você já pode imaginar simplesmente o quão próximos eles andam do Pai. E então vocês o caluniam, vocês podem imaginar, ai de você. Então, por mais que eles estavam esperando vida eterna, o descanso de Deus, a glória de Deus, o reino da glória, a eternidade, vida eterna, mas eles também estavam esperando a vingança, o juízo dos seus inimigos, dos inimigos de Deus, aqueles que os maltrataram. Então vocês podem imaginar o que o Senhor está dizendo neste ponto do tempo. Neste contexto, povo abençoado, no livro dos Salmos 35 é um lindo salmo que realmente descreve o que aconteceu em Kisumu. O livro dos Salmos 35, um salmo muito lindo, descrevendo o que aconteceu em Kisumu. Salmos 35, ele diz dos versículos 1 ao 10. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Lute contra aqueles que lutam contra mim. E então ele continua dizendo: embraça o escudo e o broquel e levanta-te em meu auxílio. Empunha a lança e o machado de guerra contra os que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Então ele diz: sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Que aqueles que tramam a minha ruína retrocedam envergonhados. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Que palavra! Que a vereda deles seja sombria e escorregadia, com o anjo do Senhor perseguindo-os. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Que sejam presos pela armadilha que prepararam, que eles caiam na cova que abriram para a sua própria ruína.
Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, ó Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. E assim ele vai continuando. Até quando, Senhor? Então, quando o Senhor veio a Kisumu, havia uma mensagem dupla para vocês lá. Ele está falando a respeito dos amados debaixo da tenda, para quem ele trouxe as fontes da água, as delícias da sua casa, para derramar sobre as suas almas e fazê-los florescer e desabrochar, para prepará-los para uma hora como esta. Mas os inimigos de Deus, então, em outras palavras, o Senhor está falando muito claramente, povo abençoado, com uma geração em um tempo crítico. E eu estou lendo no livro dos Salmos. Para avançar a nossa conversa nesta manhã, enquanto vocês começam as ações de graças, os seus cultos de celebração, povo abençoado, o livro dos Salmos, eu estou lendo Salmos, capítulo 17, eu estou lendo o versículo 15, ele diz o seguinte. Há muitas versões, mas eu vou ler esta aqui que diz: eu, porém, serei vingado em tua justiça, e verei a tua face quando eu acordar. Eu estarei satisfeito em contemplar a tua semelhança. Se você olhar outras versões, ele diz: eu contemplarei a tua face, e eu ficarei satisfeito quando eu vestir a tua semelhança, quando a minha semelhança for igual à tua semelhança. A minha semelhança será como a tua. E nós sabemos que o Senhor está dizendo lá, povo abençoado, ele está falando a respeito da justiça. Mas isto é muito poderoso, porque ele está dizendo que em um mundo onde não há satisfação, eles vão à universidade, pegam o primeiro diploma. Isto não é bom o suficiente, então eles começam uma segunda universidade, eles encontram um emprego, mas nesses dias vocês ouvem que eles raramente o mantêm. Eles até rebaixam. Esta geração os mantém por 2 anos e então eles deixam o emprego. Em um mundo onde não há satisfação, eles tentam a bebida, mas não encontram satisfação lá. Eles vão à imoralidade e não a encontram lá. Não há satisfação, não há alegria. Eles estão procurando alegria, satisfação, contentamento, felicidade. Ele está dizendo que quando ele veio a Kisumu, a mensagem que ele entregou é esta: que vocês agora, assim como os filhos de Israel, têm que parar de focar na dimensão terrena. Vocês agora têm que parar de focar na dimensão terrena. Lembre-se quando ele veio a eles. Se vocês lerem o livro de Números 9 e muitas outras escrituras, onde ele está descrevendo e celebrando como que a mesma nuvem veio a eles quando ele veio até eles. Ele literalmente os ensinou como não focar na dimensão terrena. É por isso que todos vieram para olhar para cima, para ver, será que ele ainda está sobre a tenda? Será que ele ainda repousa sobre a tenda? Ele está em cima da tenda? Agora você sabe o que significa sobre a tenda, porque as fotos estão em todo lugar e é número 1 no Twitter em todos esses lugares. Acima da tenda. Daquela forma ele os ensinou a focar na dimensão celestial. Na dimensão celestial, em outras palavras, ele está dizendo que alegria e felicidade, valor e salvação para a vida do homem sobre esta terra jamais pode vir do mundo. A mensagem que ele trouxe, a sua salvação, a sua alegria, o seu contentamento, os seus valores, o que quer que seja que você preze, valores, salvação, alegria, contentamento,
Satisfação, ele diz, jamais vem do mundo. A nuvem de Deus está dizendo, o Senhor Deus na nuvem, na sua manifesta presença física, ele está dizendo que a satisfação para a vida humana somente pode vir do seu Senhor. É por isso que vocês veem agora esta igreja. Há uma alegria indescritível que está varrendo seus corações quando vocês se reúnem para celebrar hoje. Uma alegria especial, uma alegria eterna que tocou os corações e as almas de todos os que pertencem a esta igreja. Por quê? Porque os aleijados estão andando em massa e vocês viram. Cegos enxergando e vocês viram em massa. A glória vindo do céu e resplandecendo sobre a minha cabeça, vocês viram em massa. O sol aplaudindo, vocês viram em massa. Mas o Supremo agora, Jeová, o Senhor dos Exércitos, ele agora veio e repousou sobre a tenda, e há uma alegria especial, uma alegria incomum, uma alegria incomparável, que agora está pulsando nas almas e nos corações de todos os que estão sintonizados nas igrejas. E é por isso que ele está dizendo que esta alegria, esta satisfação, este contentamento, somente pode vir do céu, povo abençoado. A terra não vai te dar esta alegria. Aleluia! E ele está dizendo que esta alegria e satisfação e contentamento que quer que os seus corações estejam sentindo agora, há uma grande alegria e celebração acontecendo nos corações dos homens. Entretanto, nós nem começamos as celebrações ainda nos corações daqueles que participaram desta visitação. Ele está dizendo que esta satisfação, este contentamento, esta alegria que vocês estão vendo agora nos seus corações, somente pode vir da total reconciliação com Deus. Em outras palavras, através de Cristo Jesus. E então a nuvem veio. Quando ele veio até vocês, ele estava falando de reconciliação com vocês. Mas quanto a vocês, que se sentaram sob o conselho dos meus servos, vocês estão reconciliados pelo sangue de Jesus. Vocês receberam a instrução do arrependimento, que é o sangue e a cruz. Vocês estão reconciliados. Total reconciliação com Deus. É por isso que ele veio aos seus servos. E vocês estavam perto, vocês estavam na vizinhança, vocês estavam dentro da tenda e participaram. Vocês participaram do arrependimento do pecado. Vocês participaram do perdão dos pecados. Vocês participaram da misericórdia de Deus. Vocês participaram da graça de Deus embaixo da tenda. Vocês participaram da alegria de Deus, da salvação de Deus, da eternidade, da vida eterna. Vocês foram participantes de todas aquelas promessas da vida eterna. Verdadeiro perdão, arrependimento, misericórdia, novidade de vida, novo nascimento. Batismo pela nuvem. Lembrem-se que eu os conduzi para o Senhor enquanto a nuvem estava sobre o teto. Quão maravilhoso! E então eu disse, agora todos têm que ser batizados. E então a unção que eu disse que iria chover como um chuveiro, então nós fomos lá fora e choveu lá. Quão surpreendente! Quão maravilhoso! E ele está dizendo que a nuvem de Deus veio para dizer para a igreja que o tempo acabou. O tempo acabou. O próprio Deus veio para falar com a igreja através dos seus servos agora e dizendo que o tempo acabou. Ouça-os, eles têm a minha instrução, eles têm os meus comandos para vocês, eles têm o conselho do Altíssimo. O tempo acabou. O Senhor Deus, Ele mesmo veio para enfatizar para a igreja sobre a necessidade de preparar o caminho nos seus corações para a gloriosa vinda do seu Filho, o Messias. Por favor, o tempo acabou. Ele veio para confirmar, para afirmar de que o tempo para se arrepender e ser santos e preparar o caminho é agora. Esta é a suprema visitação. Deus Pai
veio a Kisumu na sua nuvem para convidar a igreja para o seu eterno e glorioso reino de glória no céu. Foi um convite para o glorioso reino da glória. Aleluia! Deus Pai veio para afirmar para vocês que somente a santidade e a justiça importam para Ele. Somente a santidade e a justiça que tem sido trombeteada por estes dois profetas realmente importam para Ele. O resto não importa, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor Yahweh, Ele veio para enfatizar para vocês e ressaltar para vocês que este mundo é escuro. A vida neste mundo é escura e cheia de desordem, como vocês sabem. E Ele veio para assegurar para vocês que vocês não devem amar o mundo. Ele quer atrair a atenção de vocês para a dimensão celestial. Não amem o mundo lá fora. Em outras palavras, Ele veio para dizer-lhes que o reino deste mundo é temporário. Não amem o mundo. Ele está cheio de desordem e tempestades. Tudo, desde enchentes, tsunamis, secas, o que mais? Locustas com as quais eu feri as nações. Terremotos. Ele veio para assegurar. Deus Pai, o Senhor Altíssimo, veio a Kisumu em sua nuvem para falar com o povo desta igreja, aqueles que se submetem aos dois profetas do Senhor, para dizer para eles que o céu está pronto para vocês, que o céu é o estado de boa ordem, é bem ordenada a condição de vida, estado de vida que está preparado para vocês. Que contraste com a tempestade e a desordem deste mundo. Então a sua escolha é clara. Ele veio para dizer-lhes isso, que o céu é muito bem ordenado, muito ordenado. E Ele sabe que vocês estão tomando uma decisão racional, vocês estão escolhendo o céu. Deus Pai veio a Kisumu na sua nuvem para reafirmar para vocês que as verdadeiras bênçãos de Deus, na verdade, vêm da reconciliação entre vocês e Deus. Para que agora o Deus Altíssimo possa ter um relacionamento com vocês, aquele que detém a vida eterna. A verdadeira bênção é a vida eterna. Ele veio para dizer o seguinte, que somente os santos nascidos de novo, somente aqueles que são santos e nascidos de novo, irão contemplar a face de Deus. Irão e o verão face a face. Ele veio, Ele também veio para mostrar para vocês a natureza dele, para que vocês possam saber o Deus para cujo céu vocês estão indo. A natureza dele, ai, quão poderoso, quão precioso. Como uma introdução à natureza dele. E Ele veio para anunciar para vocês, na nuvem da sua glória, que a hora, como aconteceu com os filhos de Israel, a hora da obediência total é agora. Que vocês agora têm que obedecer esta voz. A voz que está sendo falada, direcionada pela nuvem. Quando Ele diz, vire deste lado, você vai deste lado. Vire e vá deste lado, até que você entre no glorioso reino do Messias, no glorioso reino do céu, e é claro que depois vir com o Messias para Jerusalém mais tarde. O livro de Isaías, capítulo 3, versículo 11. Talvez nós não temos muito tempo, porque eu sei que vocês querem celebrar. O Deus Todo-Poderoso, Ele está pedindo obediência total. Foi isso que Ele veio trombetear, enfatizar de uma forma tão poderosa. E Ele veio para dizer para as nações da terra e para o universo e para os anjos do céu que agora a terra tem que ouvir a estes dois profetas, quer eles gostem ou não. Caso contrário, terminará em um drama e Suhaili acabará mal, será trágico para vocês. Ele veio para despertar a igreja adormecida. Se você olhar para a hora,
Eu mesmo já vim. O Messias está vindo. Ele veio para dizer-lhes que a paz que a terra está procurando, a paz que vocês estão procurando em seus casamentos, a paz que vocês estão procurando em suas vidas cristãs, homens solteiros, moças solteiras, mulheres solteiras, a paz que a humanidade está procurando, a verdadeira paz duradoura, somente pode ser encontrada. Esta tranquilidade e paz sem fronteiras somente pode ser encontrada em Deus. Vejam como que a maioria de vocês agora estão tão felizes, tão alegres, como que repentinamente uma paz está varrendo através dos seus corações, porque a última visitação veio até vocês, não foi a ninguém mais. Veio aqui, vocês estão tão felizes, dizendo: eu estou tão feliz que eu consegui entender isso. Quando eu comecei, as pessoas me caluniaram. Quando eu me uni ao ministério, estavam me caluniando. Eu estou feliz agora que eu posso dizer para eles: vejam, eu fiz o que é certo. O Senhor me conduziu certo. Eu agradeço a Deus que eu nunca titubeei. Graças a Deus eu nunca parei. Agora eu sei que eu estou no caminho certo. Se eu continuar firme aqui, eu sei que eu vou entrar na eternidade no céu. Se eu me firmar aqui, se eu permanecer aqui. O Deus Todo-Poderoso, Ele veio para dizer-lhes que é um privilégio ser um eleito de Deus. É um privilégio ser um eleito de Deus. E Ele diz que somente os eleitos de Deus terão a imagem de Deus. Porque você vê as pessoas na tenda, você vê a tenda e você vê a nuvem sobre a tenda. Os eleitos de Deus estão lá. Os eleitos de Deus estão debaixo daquela tenda. Somente os eleitos. O Deus Todo-Poderoso veio na sua nuvem, o Deus Altíssimo, para guiar a igreja através desta peregrinação terrena em direção ao céu. Como Ele guiou os filhos de Israel, porque eles nunca tinham estado daquela forma antes. Ele veio para te guiar através da peregrinação terrena, enquanto vocês passam por esta peregrinação em direção ao céu, a Nova Jerusalém, porque vocês nunca estiveram lá antes. Ele veio para guiar vocês, povo abençoado, para que vocês possam chegar lá, alcançar lá. A nuvem de Deus, Deus Yahweh, o Deus Altíssimo, veio para dizer para a igreja para evacuar e sair da sua veste terrena e vestir a veste celestial agora. O tempo acabou. Vocês agora têm que vestir a justiça. Vocês agora têm que vestir as vestes celestiais. O livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, podemos ler do versículo 1 em diante. Eu vou ler do versículo 2. Vamos ler o versículo 1, ele diz: já que vocês foram ressuscitados com Cristo, coloque os seus corações nas coisas do alto. Foi isso que Deus Pai veio para dizer-lhes, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O próprio Deus veio para dizer isto para vocês. E ele diz: coloque as suas mentes nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e as suas vidas agora estão escondidas com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida aqui, vocês também aparecerão com Ele em glória. Muito poderoso. Ele veio para desconectar vocês da dimensão terrena. Para remover estas vestes terrenas, vocês precisam agora vestir as vestes celestiais. Ele veio para enfatizar para esta geração que vocês agora têm que contemplar a graça do nosso Senhor Jesus, juntamente com a manifestação da visitação de Deus Pai, que na verdade é consequência da graça, esta visitação em Kisumu. Ai, Deus Pai, Ele diz que nesta hora, vocês agora têm que contemplar e defender a graça com ciúme e a visitação em Kisumu. E lembrem-se que é um caminho estreito. Nem todos virão para se unir a vocês, mas não se preocupem. Pelo menos agora nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Nós estamos indo para o céu, aleluia!
lindo momento! Agora nós sabemos que estamos no caminho certo. Agora vocês sabem. Quanto a mim, eu já sabia, mas agora vocês sabem. Como vocês podem imaginar, eu sei e eu sabia. Mas agora vocês também sabem que vocês estão no caminho certo, indo para o céu. Porque Deus veio para afirmar e confirmar cada palavra que eu disse, desde que eu atingi a paisagem. Cada palavra que estes dois profetas disseram, ele veio para confirmar, pá, com um selo. Ele a selou. A nuvem está sobre a tenda. Eles estão ministrando lá embaixo. Todos os pregadores da terra ele juntou em um grupo e jogou eles deste outro lado. Se eles não correrem e se arrependerem, que tragédia. E aqueles embaixo da tenda, eles agora sabem. Agora vocês têm certeza. Vocês têm certeza que vocês estão no caminho certo, que vocês estão indo para o céu. Quão lindo saber isto enquanto vocês ainda estão aqui na terra. Ele está dizendo que ele veio para liberar o conhecimento do amor de Deus para os corações daqueles que estão dentro daquela tenda. Ele veio para dar o conhecimento do amor nos seus corações. Vejam como vocês estão felizes agora, porque vocês estão, uau, ele nos visitou, ele me visitou. Agora eu sei que o meu Salvador veio, o meu Redentor veio, Deus veio até mim. Ele veio para trazer este amor. Eu os amo tanto que eu vim. Vocês que obedeceram e se sentaram sob os conselhos e os ensinamentos desses dois profetas e de ninguém mais. Vocês não vão a nenhuma outra denominação, a nenhuma outra igreja. Haviam muitas igrejas globalmente aqui. Ele veio para trazer a luz de Deus para a igreja. Ele veio para trazer a alegria espiritual de Deus. Vejam como nós estamos desfrutando de Deus agora, celebrando ininterruptamente, para que possamos desfrutar de Deus. Ele veio para dar a esta geração um pequeno sabor do relacionamento com Deus Pai, que está logo ali virando a esquina quando você entrar no céu. Então, povo abençoado, cabe a mim abençoá-los, abençoá-los e abençoá-los, e dizer-lhes que agora vocês sabem por si mesmos e têm que permanecer firmes. Vocês têm que permanecer aqui para sempre. O reino de Deus está próximo. Cabe a mim agora abençoá-los e desejar para vocês uma maravilhosa celebração, para abençoar as suas vidas, sua salvação, sua eternidade, a sua justiça, para abençoar a sua saúde. Lembre-se que muitas vezes eu disse para vocês que eu tenho a capacidade, eu tenho a autoridade para abençoá-los com a eternidade. Agora vocês podem ver, a mesma língua que chamou Deus Pai, ele veio. Quando eu os abençoo agora com justiça, isto é poderoso. Com santidade, isto é grandioso. Com vida eterna no céu, isto é fruto para o reino. Com eternidade no reino da glória. Eu abençoo suas famílias, eu abençoo os seus empregos, até mesmo os estudantes sem as mensalidades e os órfãos. Eu abençoo sua provisão, eu abençoo suas vidas totalmente, povo abençoado. Eu abençoo a sua nação, Quênia, a nação que os hospedou tão poderosamente, exceto uma ou duas pessoas que tentaram escrever, mas vocês se voltaram contra eles e os repreenderam. E eles disseram, é melhor que o Senhor os julguem do que julgar a nação. Eu os abençoo, todos vocês que estão sentados debaixo da tenda. Eu abençoo cada aspecto das suas vidas, os seus filhos, seus casamentos, a sua segurança, proteção e saúde, a sua provisão neste ano. Eu abençoo este ano de 2020. O Messias está vindo. Sejam santos, povo abençoado. Muito obrigado, shalom, bom dia, muito obrigado.